Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí à resolução de exercícios de sociologia, tá ok? Então, nós vamos começar aí com a resolução dos exercícios do dia 16 de julho, tá ok? Então vamos lá. A primeira questão vai dizer o seguinte: a questão das classes sociais ocupa um papel fundamental na teoria de Karl Marx. Para ele, existem condicionantes e determinantes na complexa relação entre indivíduos e sociedades e entre consciência e existência social. Considerando as reflexões de Karl Marx, sobre esse tema, marque a alternativa incorreta, ou seja, a errada. Tá? Então vamos lá. As classes sociais sustentam-se em equilíbrios dinâmicos e solidários, sendo a produção da solidariedade social o resultado necessário à vida em sociedade. A letra B, a luta de classes desenvolve-se do modo de organizar o processo de trabalho e no modo de se apropriar do resultado do trabalho humano. A luta de classe não se organiza pelo modo pelo modo de se apropriar do trabalho de classe, não. Do trabalho humano. O trabalho humano, a luta das classes vai se desenvolver aí pela resistência e pelo modo de exploração, não pelo modo de se apropriar do resultado do trabalho, mas pela exploração, pela mais-valia, pela situação em que o trabalhador ele é colocado sempre e pela divisão dessas classes que vai dar uma menor expressividade ou uma maior exploração a ele, né? Então está errada a letra B. A luta de classe está presente em todas as ações dos trabalhadores, todas as ações, quando lutam para diminuir a exploração e a dominação. A luta de classe não. Então, a letra D. Em meio ao antagonismo das lutas sociais, o indivíduo pode repensar a realidade, reagir e até mesmo transformá-la, unindo-se a outros em movimentos sociais e políticos. Em meio ao antagonismo de lutas sociais, qual antagonismo? Não existe esse antagonismo e lutas sociais. O que existe, aí o indivíduo pode repensar a realidade, sim, mas ele repensa a sociedade com as lutas sociais, reagindo e buscando essa transformação, certo? Não unindo-se a outros movimentos sociais e políticos. Há um movimento de luta de classe pela transformação e pelo movimento social, certo? Então, pessoal, a alternativa correta aí seria a letra A. As classes sociais sustentam-se em equilíbrios dinâmicos e solidários. Nada de movimento político, buscar outros movimentos. Não, só é um movimento de luta de classe mesmo, sendo a produção, a solidariedade social o resultado necessário à vida em sociedade. Então, essa solidariedade social é que vai ajudá-los aí a obter o resultado necessário. Tá ok? Então, alternativa letra A. A segunda aí, nós vamos ter, em termos sociológicos, assinale o que for correto sobre o conceito de classes sociais. De acordo com Karl Marx, as relações entre as classes sociais transformam-se ao longo da história, conforme a dinâmica dos modelos de produção. Não. As relações de classes sociais transformam-se, mas só pela luta de classe, certo? A luta de classe, não modos de produção. As classes sociais, para Marx,
definem-se sobretudo pelas relações de cooperação que se desenvolvem entre diversos grupos, não, entre classes, certo? Entre classes sociais, entre a classe social, porque para Marx só existia duas classes sociais: a classe burguesa, os donos, os proprietários dos meios de produção, e a classe trabalhadora. Então, não havia essa relação aí, cooperação entre a classe trabalhadora e a classe patronal. Não. Certo? E a letra C, a formação de uma classe social como os proletários só se realiza na sua relação com a classe opositora. Não. No caso do exemplo, não. A formação dessa classe social ela vai se realizar, mas não precisa dessa relação com a classe opositora. Não vai precisar manter uma relação dos patrões com os funcionários. Não, está errado. E a letra D, a afirmação: a história da humanidade, a história das lutas de classe, expressa a ideia de que a transformação social estão profundamente associadas às contradições existentes entre as classes. Não, as transformações sociais não estão associadas a essas contradições existentes entre as classes, não. Então, a questão aí, a resposta da segunda questão aí transformam-se ao longo da história conforme a dinâmica dos modelos de produção. É a letra A, certo? Eu coloquei a letra E, mas não é a letra A, alternativa A. Diante da sua visão materialista da história, Karl Marx descreve a luta de classe como consequência direta do fenômeno de individualização do sujeito. Então, Karl Marx aí vai ter essa visão de descrever essa luta de classe. Então, a letra A, consequência direta do fenômeno de individualização do sujeito moderno. Não, essa visão materialista da história que Karl Marx ele vai descrever como a luta de classe não é individualista, é coletiva, certo? Então não é. A letra A não é. A letra B, o fenômeno fundamental para que uma democracia possa existir. Não é democracia existir um fenômeno fundamental, não. É um fenômeno fundamental para que essa classe ela venha melhorar. Então, a letra C vai dizer que é um fenômeno social inevitável diante das desigualdades materiais que existem entre as classes. Isso aí é verdade, certo? Isso aí é verdade. O fenômeno social inevitável, aí que é a visão materialista que vai existir, vai descrever essa luta de classe aí como um fenômeno social inevitável, mediante essa exploração que era feita diante das desigualdades materiais daquelas classes. Então, a exploração era muito grande, a população, o trabalhador, ele era submetido até 16 horas, 14, 16 horas de trabalho. Isso de domingo a domingo, não havia a folga remunerada. Meu Deus do céu, não existia nada disso. Férias remuneradas, não existia. O trabalhador ele trabalhava todo santo dia, em alguns casos 12, 14, 16 horas por dia. Então você vivia para o trabalho. Então era isso que era esse fenômeno social dessas desigualdades materiais que existiam entre as classes, enquanto que os patrões não pegavam mesmo no pesado, né? Ficavam só administrando, vamos assim dizer. Então a quarta questão nós vamos ter aí, pessoal, para entendermos a ideia de lutas de classe e todos os desdobramentos que Marx atribuiu a esse importante aspecto social,
devemos primeiro entender o que são as classes sociais a que tanto ele se referiu. Nesse sentido, Karl Marx defendia a ideia de classe a partir da noção de que, a partir de que Karl Marx defendia a existência dessas classes sociais. A letra A. As classes sociais são um conjunto de sujeitos unidos sobre uma mesma ideologia política. Não, não era uma ideologia política. Era uma ideologia de mudança mesmo de situação, certo? Então não havia uma organização política entre eles no sentido de disputar uma eleição. Não havia uma organização em torno de um ideal que era o embate e a luta por melhores condições do seu trabalho, certo? A letra B. As classes sociais são entendidas como os diferentes grupos que se formam em função de sua condição material e social. A letra C. As classes sociais estão ligadas pelo conceito de solidariedade orgânica. Não, orgânica não, certo? A solidariedade não é orgânica, e nesse caso a solidariedade que vai existir, a solidariedade que eles tinham pelo seu ideal. As classes sociais existem apenas em espaços específicos e em sociedades altamente desenvolvidas. Não, vai existir sociedade, classe social em várias esferas. Por exemplo, nós temos aí as classes social A, B, C, D, E, F, G, e aí vai, a depender da sua renda, né? A atual configuração. Então, a alternativa correta aí, pessoal, é a letra B. A letra B. As classes sociais são entendidas como os diferentes grupos, certo? Que se formam em função da sua condição material, financeira, né? E social. Então, a partir dessa junção aí, dessa formação desses grupos é que nós vamos ter aí classes sociais. Repito, nesse período aí só haviam duas, né? Patrão e empregado. A quinta questão aí nós temos, em relação ao sistema de castas de uma sociedade, assinale a alternativa correta. Existe mobilidade social dentro de uma sociedade de castas? É uma afirmação aí, pessoal. Bem, dentro de uma sociedade de castas não existe mobilidade social, certo? A sociedade de castas ela vai estar aí com a monarquia, o rei, acima no topo. Depois vem os nobres, o clero e os trabalhadores. Então, quem é trabalhador não vai chegar a ser nobre. Quem é trabalhador não vai chegar a fazer parte do clero, certo? Só quem fazia parte do clero eram os filhos dos fazendeiros, era aquele pessoal mais abastado. E até mesmo porque eles tinham um status social, né? O clero tinha esse status. Então não era qualquer um. A sociedade, a maior característica da sociedade de castas é que é uma sociedade instamental. Não vamos perceber aí nessa sociedade a mobilidade, a mudança de classe social, certo? Não vai existir a mudança de sociedade. Então a letra B aí vai dizer: a exogamia faz parte dos casamentos realizados em sociedade de castas. Não faz, certo? Exogamia não faz parte porque na sociedade de castas os casamentos se dão entre os membros
daquela casta. Você não vai ver nunca, jamais, nessa sociedade aí, só em filme, por exemplo, um nobre casando-se com um plebeu, só em filme, certo? Você nunca veria o filho do rei casando-se com uma plebeia, certo? Isso só existe em Hollywood. Mas nas sociedades de casta isso não existe, não é aceito. A letra C, não existe mobilidade social dentro de uma sociedade de casta. Verdade, não vai existir mesmo. Dentro de um sistema de casta não é importante a hereditariedade. É importante sim. E como é importante? É filho de quem? Quem foi os pais? A história conta, mesmo aqueles nobres falidos, eles mantinham o seu status social, mantinham a sua importância, o seu nome, a hereditariedade era muito importante. E era através disso que eles poderiam arrumar um outro casamento e voltar a ter, aí, além do status social, dinheiro. Né? Em um sistema de casta não existe a divisão entre casta superior e casta inferior. Existe sim. Existem as castas superiores e as castas inferiores, sim. Como eu falei a vocês, o rei está lá em cima e lá embaixo tem os trabalhadores, os artesãos e no meio aí nós vamos ter a nobreza, nós vamos ter o clero, certo? Aí a alternativa, letra C. E a sexta questão aí nós vamos ter, de acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social explica-se. Como é que nós vamos explicar aí essa desigualdade social? Pela distribuição da riqueza de acordo com o espaço, com o esforço de cada um no desempenho do seu trabalho. Então, de acordo com a distribuição da riqueza, de acordo com o esforço. Por exemplo, quem mais se esforça, mais recebe? Não, isso não tem nada a ver com a desigualdade social. No caso, se são todos funcionários, trabalhadores, a diferença salarial aí nesse caso é muito pequena se houvesse. Letra B. Pela divisão da sociedade em classe social decorrente da separação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Bom, letra C. Pelas diferenças de inteligência e habilidades inatas dos indivíduos determinadas biologicamente. Não tem nada a ver com formação biológica aí. A letra D, pela apropriação das condições de trabalho pelos homens, mais capazes em contextos históricos, marcados pela igualdade de oportunidades. Não existe igualdade de oportunidades aí, pessoal. Nesse caso aí, não vai existir. A letra correta, a alternativa correta aí é a letra B, pela divisão da sociedade em classes sociais, decorrente da separação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Então, quem é proprietário são os burgueses e quem não é proprietário são os funcionários, são os servos, são os explorados pelos que têm, tá ok? E aí nós vamos à sétima questão, pessoal. Vamos falar um pouco dos estamentos. Foram a forma de organização social de um grande número de civilizações no mundo antigo. As divisões que compunham o sistema de estamento visto no feudalismo europeu eram como era aí a estrutura do estamento no feudalismo, certo? E aí o estamento, nós vamos ter o rei, a nobreza e os servos, o rei, o clero e os servos, a nobreza, o clero e os servos, os escravos, o clero e a nobreza. Lembrando que aí nós estamos formando uma pirâmide. Então, quem vai estar no topo da pirâmide aí é a nobreza, o clero em seguida e os servos. Isso no feudalismo. No feudalismo era assim que as coisas
eram feitas, tá? Então, a oitava questão, pessoal, nós vamos ter aí, ó. As sociedades modernas são complexas e multifacetadas, mas é com o capitalismo que a divisão social se tornam mais desiguais e excludentes. Marx já observava que só o conflito entre as classes pode mover a história. Assim sendo, para o referido autor, em qual das opções se evidencia uma característica de classe social? Em qual situação aí? O status social e cultural dos indivíduos. Então, o status social e cultural dos indivíduos vai definir aí a classe social? Não, o status social não vai ser característico da classe social. A função social exercida pelos indivíduos na sociedade, não. A sua função social nem sempre vai definir a sua posição, certo? A ação política dos indivíduos nas sociedades hierarquizadas, também não. Não é a ação política que vai definir classe social. A identidade social, cultural e coletiva, também não. A posição que os indivíduos ocupam em relação nas relações de produção. Aí sim. Lembrem-se que Marx, no período dele, ele estudava duas classes sociais, a detentora dos meios de produção e as não detentoras. Então, é a posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção. Quem é detentor dos meios de produção e quem não é detentor dos meios de produção. Então, esse aí são os pilares que Marx ele vai se apoiar para desenvolver os seus estudos. E essa sociedade complexa aí, nesse período, é que vai ser o objeto de estudo de Karl Marx. Tá ok? Então, a alternativa correta, letra E. Bom, pessoal, então esse foi o nosso exercício. Eu espero que vocês tenham respondido todos de forma correta. No mais, fiquem com Deus. Até a próxima. E lembrando, caso de dúvida, comenta lá na plataforma que eu terei imenso prazer em responder, tá ok? Fiquem com Deus e tchau, tchau.